Boa noite a todos. Vamos dar início agora a mais um estudo sobre o Jorei, sobre a arte do Jorei, né, volume 1. Então vamos lá. A arte do Jorei, volume 1, página 54. Conclusões. Pelo que foi exposto, dá para concluir que a maioria das pessoas tem solidificações nos ombros e em volta do pescoço. Problemas esses que de fato constituem a causa de muitas doenças. Primeiramente, as toxinas se concentram nos ombros e depois em volta do pescoço. Então fica muito fácil o processo de dissolução quando o jorei é ministrado diretamente nos ombros, onde na verdade está o ponto focal de todas as doenças. Aqui é uma continuidade dos ensinamentos que estudamos, né, na semana passada. Então, veja que nesse livro Arte do Jorei, volume 1, após esses ensinamentos, vem essas conclusões. Conclusões estas que eu deduzo que sejam comentários de Meishu Sama, mas que podem ser também do reverendo Minoru Nakahashi. Então, é sobre estes textos agora que vamos comentar. Bom, interessante aqui o que? A conclusão é que realmente o ponto focal de todas as doenças estão nos ombros, né? Porque se passar dos ombros, sobe para a cabeça, ou desce para os quadris, ou desce para a área dos órgãos, pulmão, pode descer para o coração, pode descer para várias áreas. Então, o ponto focal de todas as doenças, isso também chama que fala, é amolecer os ombros, né? Deixar os ombros molinhos. Exceção. No caso da paralisia, o ponto focal não está somente no ombro, mas no pescoço. Normalmente, pessoas que sofrem paralisias têm ombros moles, pois as toxinas se concentram no pescoço e daí penetram direto no cérebro. É possível observar que, infalivelmente, pessoas paralíticas têm solidificações no pescoço, ou no lado direito ou esquerdo, e também na região occipital. Então aqui o que a gente está vendo? Que existem exceções, né? É porque no ensinamento Meishu Sama fala que 90% dos problemas estão na área superior, né? Resolve-se na área superior, e que todos os problemas se resolvem deixando os ombros moles. Agora tem um ponto importante aqui. Aqui está dizendo que é uma exceção, mas é que fora os ombros, também o pescoço, no caso de paralisia. Então, assim, para ser mais específico, aqui ele está dizendo sobre derrame cerebral, AVC, quando a pessoa fica paralítica de um lado. A origem está no pescoço e na medula oblonga. A medula oblonga é bem aqui atrás da cabeça, bem perto do pescoço. E na união do pescoço e aí a parte traseira da cabeça. Então, isso tudo a gente já lemos ensinamentos anteriores, já estudamos, né? Mas o que é necessário para ir aprendendo e decorando? É a repetição, né? Então já estamos sabendo disso, mas vamos continuar o livro e quando tiver repetições, vamos repetindo para poder fixar. Outras observações. 6 de 1. As toxinas acumuladas nos ombros, no geral, descem para a parte inferior do corpo, enquanto as que se concentram no pescoço sobem para a cabeça. 6 de 2. A tendência normal é de as toxinas se acumularem nas partes do corpo mais usadas de acordo com as diferentes profissões exercidas pelas pessoas. 6 de 3. Quando alguma toxina do pescoço se dissolve e repentinamente penetra no cérebro, provoca derrame e paralisação de partes do corpo. 6 de 4. Em caso de paralisia, a sua manifestação ocorre sempre no lado oposto ao das solidificações. Assim, se as toxinas se acumularam à direita do pescoço ou da cabeça, a paralisação se dá ao lado esquerdo do corpo e vice-versa. 6.5. A maioria dos esportistas só conseguem dedicar-se à sua modalidade por um curto período da vida, porque tem os ombros normalmente muito duros. Quem pratica arremesso de peso, salto, vara e natação, por exemplo, força em demasia os ombros, que se tornam em consequência muito rígidos. 6.6. Crianças com dificuldade de aprendizagem geralmente apresentam rigidez nos ombros. O mesmo acontece com os bebês que choram muito ou são nervosos demais. Também problemas como febres frequentes e inflamações nas amígdalas são provenientes de toxinas acumuladas nos ombros. A escrofulose
trombose, infecção dos glândulos linfáticos do pescoço, que deixa as crianças pálidas, tem a sua origem nas toxinas solidificadas no pescoço. Para resolver o problema, deve-se ministrar Jorei neste local. 6.7. A região occipital corresponde às áreas do sentimento e da razão. Por isso, quem age em demasia em função das emoções ou utiliza muito raciocínio, acumula toxinas na parte posterior da cabeça. 6.8. Há certas pessoas que passam a vida toda preocupadas com o futuro, com o presente, com a situação do mundo, etc. Nestes casos, acumulam toxinas no topo da cabeça. Quem usa muito a cabeça ou empreende grandes esforços de memória, fazendo pesquisas, lendo livros ou memorizando assuntos referentes a questões diversificadas, acumula toxina na região frontal, onde é preciso então ministrar Jorei. Aqui, este trecho aqui é bem longo, né? Já fica difícil até comentar. Mas vamos comentar ali do 6.2, né? Então, o que Meishu Sama fala? Meishu Sama fala que a tendência normal das toxinas, elas se acumulam de acordo com a profissão exercida, né, pela pessoa. Então, o que acontece? Aqui a gente já está falando de percepção, de sabedoria, inteligência da percepção, né, de Teishokaku. Então, o que acontece? A pessoa tem um problema. Vamos ver no ensinamento onde é o ponto. Não é bem isto, não é bem isto, porque existe alguns livrinhos feitos pela instituição apontando pontos. Para isso é isso, para isso é aquilo. Mas isto não corresponde ao que Meishu Sama originalmente deixou. Aquilo é um resuminho tentando guiar quem está tentando ter um pouquinho mais de empenho no ponto focal, por saber que é necessário muito estudo para compreender a rota, para compreender toda a lógica fisiológica mesmo da movimentação das toxinas, que essas que estão acompanhando, né, o movimento das máculas espirituais. Não é tão complexo, mas como Meishu Sama diz, né, às vezes a gente lê uma vez, lê duas e não lembra nada no outro dia. Então é preciso perseverança no estudo. Então, o que eu estava falando desse 6.2? Meishu Sama estava falando que é de acordo com a profissão exercida pela pessoa. Então, a pessoa tem um problema, o que ele trabalha com o quê? Ele trabalha com contabilidade. Então, a gente já sabe que ele fica sentado o dia inteiro, deve ter uma cadeira relativamente confortável. Hoje em dia, todos prezam pelo conforto no trabalho, né? Claro que tem umas empresas ali que já não zela muito, mas enfim. E tem uma cadeira confortável e ele trabalha mais com o que? É com o cérebro, cálculo. Já temos que, por aí, já tem um norte do que Meishu Sama fala. Se a função dela é essa, as toxinas estão subindo tudo sentido a cabeça e para no ombro ali. O ombro é o filtro. O que consegue passar vai acumulando no pescoço, vai penetrando na medula oblonga, na parte traseira da cabeça, vai enchendo ali a parte traseira. A hora que conseguir sair para a parte frontal, é a hora que a pessoa entra em histeria nervosa, aquela pessoa que é irritada no serviço, grita toda hora, não consegue se controlar, eu não consigo segurar meu gás, eu fico irritado, não dou conta, Então, assim, aí, o que eu tava comentando? A hora que a toxina sobe para a parte frontal, é a hora que dá histeria, né? Histeria, a pessoa perde o controle, aí ela grita, briga no serviço, na escola, com a família. Então é porque a parte frontal ali, a toxina penetrou ali. A toxina penetrou. O que penetra também? O que penetrou já antes? A mácula, né? Tem mácula na parte frontal, aí o encosto consegue dominar a frontal e dá histeria. A pessoa fica fora de controle, fica sob influência espiritual. Bom, o Meishu Sama fala mais abaixo, aqui neste texto, fala dos esportistas, né? Os esportistas também. Ele cita alguns que fazem alguns esportes e solidificam as toxinas nos ombros. Ele fala de outros, onde as toxinas param no quadril, quem joga esportes que movimenta mais o quadril, né? Então é isso, é preciso o quê? É preciso ter sabedoria. Precisa ter sabedoria para poder ajudar o próximo. Para poder ajudar o próximo, para poder se ajudar, para ter condições de ajudar o próximo. Conclusões gerais. Em síntese, o fundamental é ministrar Jorei nos ombros, de frente para trás e de trás para frente. Quando estiver muito enrijecido, irradiar luz de cima para baixo. 7.2. Para resolver problemas que afetam a parte superior
inferior do corpo, centraliza Jorei no ombro e em volta do pescoço. 7.3. Para manter a saúde, o ponto focal mais importante é o ombro. Portanto, devotar a ele atenção máxima, avaliando-lhe periodicamente o estado em que se encontra. Ombros sem rigidez, bem moles, indicam muita vitalidade. Arte do Jorei, volume 1, página 56. Então, a conclusão geral é esta, né? Aqui está sendo explicado como se ministra o Jorei nos ombros. Como é que ministra Jorei nos ombros? De frente para trás, né? Ministrando aqui toda na área do ombro, do pescoço até a cabeça do ombro. Aqui nas clavículas, né? Esse trapézio aqui que se liga ao pescoço e o ombro mesmo, a cabeça do ombro. Ministrar em todo o ombro. E pode até se estender um pouquinho ali nas axilas, que para muita coisa ali. De frente, depois o mesmo de costa, os dois ombros. E por fim, de cima para baixo, quando tá muito enrijecido. E todo mundo tá enrijecido. De cima para baixo, então tem que ficar de pé, né? Pessoa num banquinho ali, não muito alto, de pé de cima para baixo. Então aqui tem umas dicas, que mais que é falado aqui? Devotar atenção máxima aos ombros. E o que? Avaliá-lo. Tem que avaliar ele. A gente tá falando de ministrar em todo o perímetro do ombro, mas de repente você passa a mão assim, você sente um caroço mesmo, é um nódulo, é ali que tem que ministrar, ou um calor intenso, é ali que tem que ministrar. Então, tudo isso é difícil praticar, porque não foi ensinado assim desde o início, e é difícil a gente mudar, que a gente já sabe, ministro Jorei, ministro assim, ó, pá. Aí agora tá aprendendo a focar o Jorei, agora tem que investigar, aí já é muito, aí já não quero, você pensa, né? Mas então, é necessário se empenhar, porque as purificações, a luz está se intensificando. E a cada momento, intensifica mais a luz. E a luz se intensificando, a toxina derrete, a mácula derrete com a luz espiritual. E ela derretendo, começa a dar purificações. Esse negócio de Covid aí é tudo toxinas derretendo. A toxina derreteu, vem um vírus, vem uma bactéria correspondente para se alimentar e para resolver. Então não tem como fugir disso, não tem como fugir. E quando encadear purificações severas, onde mesmo os médicos vão jogar toalha, somente o Jorei vai ter solução. E o Jorei vai ter solução, não vai ser com todos, não. Alguns vão conseguir resolver só problemas não tão severos. Pessoas estão purificando levemente. Quando tiver 3, 4, 5 sintomas ao mesmo tempo, vai precisar ter muita sabedoria, muita percepção, saber onde ministra. A gente está falando de ponto focal, a gente está falando de ter foco na ministração, né? A gente está falando também de investigação, procurar calor, procurar nódulo, mas na prática, quando vai praticando, a gente vai aprendendo até ângulo, né? A gente ministra, e aí a percepção, começa a ter percepção da hora que está ministrando e está derretendo e a hora que não está pegando onde tem que pegar. Percebe na mão, de longe, sem tocar. Aí começa o quê? Desenvolver percepção de ângulo. Tá ministrando o ombro ali, ó, não tá pegando. Muda um pouquinho o ângulo, pega, e aí resolve o problema da pessoa. Então, assim, tem muita coisa para aprimorar, né? Muita coisa para aprimorar, né? Isso com o objetivo mesmo de seguir os passos de Meixo Sama. Isso aqui a gente está fazendo chama seguir os passos de Meixo Sama verdadeiramente, não no oba-oba. No oba-oba é fácil, né? Mas é isto. Meixo Sama escreveu esses escritos. Meixo Sama dava aula no início, depois Meixo Sama dava palestra, tudo sobre isso. Seguir os passos de Meixo Sama é seguir e aprender o que ele deixou, né? Não é ficar fazendo oba-oba aí, que segue Meixo Sama, mas segue nada, nem sabe o que ele fazia. Não sabe qual era o empenho maior dele na obra divina. Então é isso que estamos estudando. Quero agradecer a todos, um forte abraço, tudo de bom.